Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão! E aí, tudo bem com vocês? Feras, na aula de hoje vamos dar continuidade ao processo de resolução de equações do segundo grau. Lembre-se, já resolvemos equações do tipo 1, tipo 2. Na aula de hoje vamos dar continuidade resolvendo equações do tipo 3. Observe que a equação do tipo 3 ela tem a seguinte característica: x ao quadrado mais bx igual a zero. Certo? É uma equação do segundo grau incompleta, tá ok? Vejamos que o que vamos fazer aqui é usar o método de complemento de quadrado. Nós vamos completar quadrados. Para isso é importante termos uma figura na qual nós vamos fazer justamente um complemento. Vamos completar essa figura e a partir daí obter um quadrado. É importante que você tenha assistido a todas as aulas dessa série. Certo? Você tem uma playlist aí disponível só sobre equações do segundo grau, onde a gente desenvolve toda a construção do pensamento matemático para que você possa entender bem o que nós vamos fazer à frente, que é resolver equações do segundo grau completa a partir de complementos de quadrado. Ok, fera? Então fique ligado aí. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá certo? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho também para que você possa estar recebendo notificações de aulas atualizadas aqui no nosso canal. Certo, fera? Fera, é o seguinte, o que nós temos aqui na letra A é x ao quadrado mais 6x igual a zero. Veja bem, primeiro vamos trabalhar do ponto de vista geométrico, o que essa expressão representa figurativamente, né? A partir de uma figura, a partir de áreas de quadrados e retângulos, nós vamos dar uma interpretação para essa figura. Lembrando que nós queremos completar. Pense comigo, se você quisesse completar esta figura para formar um quadrado, o que você faria? Que segmento de reta você aumentaria, né? Como você completaria esta figura para formar um quadrado? É isso que nós vamos fazer aqui. Então vem comigo, pensa, primeiro, já falamos que x ao quadrado é nada mais do que a área de um quadrado de lado x. Então o que eu vou fazer é coisa simples aqui. Eu vou pegar este quadradinho e vou chamar o seu lado de x. X, x, x e x. Portanto, a área deste quadrado é x ao quadrado. Representa a nossa primeira expressão aqui. Nosso primeiro termo da expressão, certo? Agora, este segundo termo, qual é a relação dele com essas outras duas figuras, que são dois retângulos? Observe que eu tenho um retângulo cujo um dos lados é x. Olhe que essa altura é x. Portanto, eu já posso também chamar aqui de x. Olhe que aqui também é x, pois é o lado do quadrado. Aqui também terá a mesma medida, medida x, certo? Eu já conheço um dos lados do retângulo, eu só preciso encontrar o outro lado. Mas observe que eu tenho dois retângulos que me parecem iguais, e de fato são iguais, certo? Pois nós vamos preservar essa ideia baseado no que nós já estamos fazendo aqui nas aulas anteriores, que é para completar um quadrado. Veja bem, esse termo do meio poderíamos visualizá-lo da seguinte forma. Duas vezes quem? 2 vezes 3 vezes x. Por que duas vezes? Observe que x já é um dos lados do retângulo. Eu tenho o lado x. Duas vezes porque eu tenho dois retângulos. E 3 representa o outro lado do retângulo. Se um dos lados é x, o outro lado do retângulo mede quanto? 3. Observe o que vai acontecer aqui. Eu vou chamar aqui de 3, aqui também será 3. Qual é a área desse retângulo? Base vezes altura, 3 vezes x. 3 vezes x, ou somente 3x. Mas esse retângulo é igual a esse. Então aqui também terá um dos lados x e o outro lado também 3. Observe que aqui será 3. Qual é a área desse retângulo? Igual à área anterior. Se a base e a altura têm a mesma correspondência, significa que
Eu tenho área igual, eu tenho 3 vezes x. Agora some 3x mais 3x. Isso vai dar 6x. Ou seja, você tem dois retângulos, cujo um dos lados é 3 e o outro lado é x. Certo? Agora, veja que faz sentido. O que nós estamos fazendo aqui é dando uma característica, uma interpretação geométrica para os termos dessa equação a partir de uma figura. Mas essa figura eu preciso completá-la para que eu possa assim então formar um quadrado. Como é que eu posso completar esta figura e formar um quadrado? Observe que este pedaço que está aqui, ele está em aberto. Será que nós podemos fechar esse pedaço para formar um quadrado? Que é isso que eu vou fazer. Eu vou prolongar aqui, ó. Vamos prolongar aqui. Olha lá. Prolonguei. Certo? E também vou prolongar aqui, ó. Olha lá. Prolongamento. Prolonguei. Que figura eu formei aqui? Observe que o que eu tenho aqui é que se esse lado é 3, aqui também será 3. Que se esse lado é 3, aqui também será 3. Agora, qual é a área desta figura? Primeiro, esta figura é um quadrado? Sim, pois os seus ângulos são retos, tendo em vista que foi um prolongamento e aqui é um retângulo. Esse ângulo é de 90 graus, esse ângulo também será de 90. Então, os ângulos são de 90 graus, os seus lados são iguais. Isso é nada mais do que um quadrado. E qual é a área deste quadrado? Como bem sabemos, a área de um quadrado é lado vezes lado. Como aqui foi x vezes x, deu x ao quadrado, aqui vai ser 3 vezes 3, que vai dar 3 ao quadrado, que é igual a 9, que é o que nos interessa aqui. Tá ok? Então, observe que eu complementei a minha figura, mas este complemento não está aqui na expressão. Então, é o que nós vamos fazer. Nós vamos colocar na expressão esse complemento. Agora, lembre-se que nós temos uma igualdade. Se eu complemento aqui colocando mais, eu complementei com que área? Com área 9. Primeiro, olhe só, nós temos essas figuras, essas expressões, representam a soma de áreas. Primeiro, a área do quadrado, mais a área dos dois retângulos. Mas, aí eu completei com uma outra figura, com um quadrado. Então, eu tenho que adicionar a área desse quadrado, que é 9. Só que, como eu estou com a igualdade, se eu somo de um lado, eu também sou obrigado a somar do outro, para manter a igualdade. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Agora, veja bem, vem comigo. Vamos apagar aqui e vamos continuar. O que ficou aqui, eu vou reescrever. Ficou x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 9. Pois 0 mais 9 dá 9. Certo? Tranquilo. Qual é a grande sacada de ter feito isso? É chegar na expressão que é uma expressão importante para resolvermos a equação de segundo grau, que é a seguinte expressão. Ao completar quadrado, até o momento, nós estamos manipulando as equações, certo? Para que ela possa ganhar a seguinte forma. Alguma coisa elevado ao quadrado igual a um outro número. Certo? Você olha aqui a equação tipo 1 e a equação tipo 2, elas sempre chegaram a uma situação como essa. Aqui não será diferente. Para isso, eu quero que você observe esta figura. Esta figura, ela representa esta expressão que está no primeiro termo da igualdade. Certo, fera? Então vamos lá. Primeiro tem o x ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo, ó. X ao quadrado mais... Depois eu tenho 3x mais 3x, que nós já bem sabemos que vai dar 6x. 6x mais... Agora eu tenho a última parte, né? A última figura aqui que é 9, mais 9. Isso é a soma das quatro figuras. Os três termos unidos, somados, vai dar a soma das quatro figuras, que é a área da figura maior. Mas a figura maior, se bem observarmos,
é nada mais do que quem? Olha só, daqui para cá e daqui para cá, mede quanto? Mede x mais 3. X mais 3. X mais 3. Observe que eu também tenho um x mais 3 e tenho um x mais 3. Quer dizer, então, que essa figura maior, que é a soma das 4 figurinhas, é um quadrado? Sim. E qual é a área deste quadrado? Pode ser feito de duas maneiras. A primeira maneira nós já fizemos aqui, que é a soma das 4 áreas. Porém, a área de um quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. E agora o que é que eu vou fazer? Pega x mais 3, que é um lado, e eleva ao quadrado. Que é isso que nós fazemos ao calcular a área de qualquer quadrado. É o seu lado elevado ao quadrado. Olha aqui, 3 ao quadrado, e aqui eu tenho x mais 3 ao quadrado. Quer dizer, então, que esta expressão aqui todinha pode ser resumido a essa única expressão que nos leva justamente a algo desse tipo. Alguém elevado ao quadrado. Só que esse alguém é o lado do quadrado maior. Ah, então, tudo isso que está aqui pode ser substituído por quem? Por x mais 3 ao quadrado, igual a 9. Chegamos ao ponto mais importante. E a partir daqui fica muito mais claro resolver a equação do segundo grau. Observe que até o momento, até esta linha, o que eu fiz foi apenas uma manipulação, sem perder de vista ideias essenciais, que é a interpretação geométrica a partir de áreas. Área de quadrado, área de retângulos e área de um outro quadrado. E observando a área da figura maior, que é a área de um quadrado de lado x mais 3, nesse caso 3. Certo? Vamos continuar. Observe esta expressão. O que nós já aprendemos até o momento foi o seguinte, que toda vez que nós temos alguém elevado ao quadrado, que vai estar dando igual a um número, significa que este camarada que está aqui, certo? Ele pode ser positivo ou negativo, concorda comigo? Pois, se eu faço 3 ao quadrado, se tudo isso que está aqui é igual a 3, vamos fazer assim. Imagina que este número que está aqui, ele pode ser 3. De fato, pode. 3 ao quadrado vai dar 9. Mas isso aqui também não é o x, eu estou falando de tudo. Tudo aqui pode também ser menos 3. Pois menos 3 ao quadrado também dá 9. Agora, quem está dentro, vou apagar, quem está dentro do parêntese pode assumir dois valores. Um valor positivo ou um valor negativo. Vamos fazer essa assim. X mais 3. Tudo isso que está aqui pode ser 3. Ou x mais 3 pode ser menos 3. Este número aqui, para ser 3, o x tem que ser 0. Pois 0 mais 3 é igual a 3. Neste caso, o x é igual a 0, que nós chamamos de x', a primeira raiz da nossa equação. Agora, neste caso aqui, quanto deverá ser o x para que essa expressão seja igual a menos 3? O que é que você pode pensar? Em menos 6. Pois menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Então, o x é igual a menos 6. Isso é o x duas linhas. Confira. Se você coloca no lugar de x nessa equação menos 6 mais 3 vai dar menos 3. E aí eu encontrei esse valor de x aqui. Certo? Então, o que eu tenho aqui são as duas raízes da minha equação original dada acima. Certo? Então, veja bem. O conjunto solução, que nós vamos chamar de S, é 0 e menos 6. Que você pode colocar em qualquer ordem, pois isso é um conjunto. Em um conjunto, a gente não está preocupado com a ordem dos elementos. Certo? Agora, querendo conferir, você pode substituir aqui os dois valores, um de cada vez. Primeiro colocando o 0. Se você colocar 0 aqui, vai dar 0. Se você colocar 0 aqui, isso aqui fica 0.
e tudo aqui, é claro, esse 9 ele não existia, lembre-se disso, tá ok? Então, na equação original não tinha 9. Aí a gente colocando 0 aqui, isso vai dar 0. Mas se você colocar menos 6, também vai dar 0. Você vai ter menos 6 ao quadrado, que vai dar 36, certo? Então vamos lá, ó. Substitui aqui, menos 6 ao quadrado, mais 6 vezes menos 6, isso tem que dar igual a 0. É verdade? Menos 6 ao quadrado, como isso aqui é ao quadrado, vai ficar positivo, vai ficar 36. E aqui você tem 6 vezes menos 6. Você vai ter menos 36. 36 menos 36 dá 0. Confere? Então, pessoal, essa é uma forma muito original, a forma mais original que você pode ter para resolver equações de segundo grau. Isso parece trabalhoso, mas isso, com a prática, é muito rápido. Eu estou dando aqui uma interpretação geométrica, o que não é obrigatório você resolver com essa interpretação. Essa interpretação é para dar significado, é para dar sentido àquilo que a gente está falando. Tudo poderia ser resolvido somente com essas linhas aqui, ó. E essa visualização, ela pode ser feita mentalmente mesmo. Basta você ter a ciência de que você tem áreas e que no final da história, no primeiro termo, você vai ter a área de um quadrado maior. Certo? Vamos agora para a letra B. Observe que a situação ela é a mesma. Você tem aqui x ao quadrado mais 10x igual a 0. O que eu quero? Completar aquela figura. Completar o quadrado. Primeiro, x ao quadrado representa qual das três figuras? X ao quadrado é a área de um quadrado do lado x. Qual das três figuras me parece o quadrado? A figura menor. Então eu vou aqui colocar x, x, x e x. Certo? A área desse quadrado é lado ao quadrado, ou lado vezes lado. X vezes x, que vai dar x ao quadrado. Tranquilo? Então, já está claro quem é o primeiro termo. Representa este quadrado aqui. O segundo termo, ele deve representar os dois retângulos juntos. Tendo em vista que um dos lados do retângulo, eu já tenho que é x. Se aqui é x, aqui também será x. Se aqui é x, aqui também será x. Observe que eu já tenho um dos lados do retângulo. Aqui eu tenho x e x, aqui eu tenho x e x. O que eu preciso achar é o outro lado. Aí, o que foi visto na primeira equação é que eu vou dividir isso por 2 para então obter os lados dos dois retângulos, tendo em vista que eu já tenho um dos lados, x. Quando eu divido por 2, o que me aparece é 2 vezes, olha aqui, 2 vezes. Quem é 10? É 2 vezes quanto? 2 vezes 5. 2 vezes 5 vezes x. Observe que eu tenho dois retângulos, cujo um dos lados é x, isso nós já sabemos, aqui está, e o outro lado é o que nós queremos encontrar, 5. Portanto, o outro lado é 5. Aqui, certo? Agora, eu quero complementar esta figura. Eu já sei que aqui é x, x e x e x. A área é x ao quadrado. Observe que a área desse retângulo é base vezes altura, que é 5 vezes x. A área desse retângulo também é base vezes altura, que também vai dar 5 vezes x. X vezes 5, 5 vezes x, tanto faz. Vamos manter a mesma ordem, pois ao somar 5x mais 5x, o que eu tenho é 10x. Ou 2 vezes 5x. Tá ok? E o que nós vamos fazer é completar esta segunda figura. Vamos fazer isso aqui. Ó, vem comigo. Vamos completar aqui, formando aqui, prolongando esse lado x. Prolongando esse lado x. Aqui está. E também vamos prolongar aqui. Vamos prolongar aqui.
O que nós formamos aqui, observe que foi também um quadrado, pois se aqui é 5, aqui também será 5. Se aqui é 5, aqui também será 5. Qual é a área deste quadradinho que nós estamos acrescentando à minha figura? Observe que esse quadrado ele não existia. O que nós tínhamos é um quadrado menor e dois retângulos iguais, cujos lados do retângulo eram o lado do quadrado. Agora, essa figura ela foi acrescida, ela foi complementada, ela foi colocada para complementar a figura maior. E aí o que nós temos aqui é que a área dessa figura é 5 vezes 5, já que ela é um quadrado. 5 ao quadrado, que vai dar 25. 5 ao quadrado igual a 25. Certo? Já que eu acrescentei a minha figura um quadrado, ele também deve ser acrescido na minha expressão. Tendo em vista, mais uma vez, para que fique muito claro para vocês, que o meu primeiro termo da expressão aqui é a área desse quadradinho. O segundo termo é a área dos dois retângulos. E o terceiro termo, a área desse retângulo ainda não aparece aqui, desse quadrado, né? Então, nós vamos colocar. Por isso, eu somo mais 25 aqui. Porém, eu não posso deixar assim, pois eu tenho uma igualdade. Já que eu tenho uma igualdade e eu quero manter esta igualdade, eu tenho que somar 25 de cada lado. Ok? Agora veja comigo o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui é que x ao quadrado, é a área do quadradinho menor, mais 10x, que é a soma desses dois retângulos, mais 25, que foi a figura que eu acrescentei, que não existia, certo? Como eu acrescentei de um lado, eu também tenho que acrescentar do outro para preservar, para manter a igualdade. Agora vamos fazer o que foi feito aqui. Depois de ter feito isso, eu preciso agora transformar esse trinômio, isso é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Tem três termos. E por que quadrado perfeito? Porque a soma desses três termos representa a soma de 4 áreas, que ao final da história representa a área de um quadrado que é perfeito, é um quadrado perfeito. Olha lá, x mais 5, x mais 5, x mais 5, x mais 5. Essa figura é um quadrado de lado, olha lá, coloca aqui, ó. Qual é o lado dessa figura aqui? X mais 5. Pega aqui também, desce. Qual é a medida desse lado? X mais 5. Aqui eu também tenho. Quer dizer então que a soma desses três termos representa a área do quadrado maior. De fato. E quanto é a área do quadrado maior? A área do quadrado maior, que pode ser obtida desta forma, também pode ser obtida da seguinte forma. X mais 5 ao quadrado. Essa é a área de um quadrado. É o seu lado elevado ao quadrado. Quer dizer, então, que no lugar disso, eu posso substituir por isso. Sim, senhor, pode. Você vai ter x mais 5 elevado ao quadrado igual a 25. Certo? Então, é isso que nós temos aqui na nossa expressão. X mais 5 elevado ao quadrado. Está aqui. O que nós vamos fazer? Olha só, aqui eu já resumi um pouquinho mais. Eu já não reescrevi a mesma equação. Olha que aqui eu reescrevi algo que não era necessário. Daqui eu já posso vir para cá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo que é natural. Olha, esse número aqui, ele tem que ser um número que ao quadrado dê 25. Então, você tem que isso daqui pode ser 5, pois 5 ao quadrado é 25. Ou isso aqui também pode ser menos 5, pois menos 5 ao quadrado vai dar 25. Como é que eu faço, então, para resolver esta equação de maneira mais prática e mais direta? Você vai ser o mais prático e mais direto possível quando você fizer isso aqui. Você não tem quadrado? Qual é a operação inversa de quadrado que nós já falamos? A operação inversa de quadrado é raiz quadrada. Então, você vai ter que x
mais 5 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Por que mais ou menos? Porque quando você está com o quadrado, ao substituir este número, positivo ou negativo, a resposta será a mesma. Certo? Então você vai ter x mais 5 igual a mais ou menos a raiz de 25, que é o próprio 5. Certo? Agora você vai separar aqui em duas equações do primeiro grau. A primeira equação, você escolhe qualquer um dos sinais. X mais 5 igual a 5. E na segunda equação eu vou colocar x mais 5 igual a menos 5. Certo? Uma ou a outra. Neste caso, o x é igual a 0, que nós chamamos de x'. Neste segundo caso, o x é igual a menos 10. Você resolve a equação do primeiro grau, que é a segunda raiz. Duas equações de primeiro grau resulta nas raízes da equação dada inicialmente. Querendo verificar, você substitui na equação original, tá? Não vai trabalhar com esse 25, não é necessário. Então você coloca 0 aqui, você sabe que tudo isso vai dar 0, tá aqui. Mas se você colocar menos 10, você vai ter menos 10 ao quadrado, que vai dar 100. Mais 10 vezes menos 10, que vai dar menos 100. 100 menos 100 também vai dar 0. Certo? Então está aqui. Essa é a solução, é o conjunto de solução da minha equação. Raízes 0 e menos 10. Está aqui. Ok, fera? Na próxima aula, espero que tenha ficado claro para você. Tá ok? Na próxima aula, nós vamos já para a equação do tipo 4, a equação completa. Sempre trabalhando com esse complemento de quadrado, completando quadrados. E observe que onde nós queremos chegar sempre é nessa situação aqui. Pois daqui para baixo, nós conseguimos resolver sempre da mesma forma. Extraindo a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada, mais ou menos porque a gente está elevando ao quadrado, e esse resultado pode ser positivo ou negativo. Ao elevar ao quadrado, eu vou ter o mesmo resultado, tá ok? Aqui também, olhe lá, cheguei nesta linha. A partir do momento que eu cheguei aqui, o processo ele é natural. Certo, fera? Fique ligado aí na equação tipo 4, ok? Se você gostou, deixa o teu joinha, se inscreve no canal para ajudar a manter esse trabalho, para nos ajudar a manter a motivação deste trabalho, certo? Mas, que fique claro, aqui nessas aulas, no nosso canal, eu não vou trabalhar da mesma forma com que você vê em outros canais aí. A gente vai trabalhar aqui da forma mais original possível, como deveria se realmente, de fato, aprender matemática, a partir das ideias em sua essência, a partir das ideias na sua originalidade, ok? E resolver equações do segundo grau, completando quadrados, dá uma capacidade maior de pensar, de desenvolver, de aplicar esse conhecimento. Resolver equações do segundo grau apenas aplicando em fórmulas é bom? Facilita, vai ser prático? Vai. Até certo ponto, pois isso não desenvolve a tua capacidade de aplicar. Lembre-se, é importante que você leve em consideração 3 componentes para aprender matemática de forma efetiva. Primeira componente, conceituação. É importante saber bem os conceitos. Nós aqui estamos fazendo conexões de conceitos. Primeiro, observe que eu estou conectando a álgebra à geometria, dando uma interpretação. O que eu tenho aqui é área de quadrados e área de retângulos, nada mais do que isso. Então, nós estamos conectando os conceitos e aplicando já esses conceitos, tá? Manipulando, nós entramos na parte de manipulação e aplicação, que já está sendo feita automática, a partir da conexão entre conceitos. E aí você vai aumentar a sua capacidade de aplicar cada vez mais, de resolver problemas. Certo, fera? Então fique ligado que na próxima aula vamos para o último tipo de equação do segundo grau, que é tipo 4, equação do segundo grau completa, que é a forma com que as equações do segundo grau mais vêm nas questões, nos problemas. Tranquilo? Então fique ligado aí e até a próxima aula.